Eu sou Leia Beatriz. E eu sou Ana Lu. Nós somos o Vênus Mais. E neste ciclo nós vamos pegar uma carona com o Sol pelos signos do zodíaco. Vem com a gente! Nesse vídeo nós vamos falar sobre o Sol no signo de Capricórnio. Capricórnio é o 10º signo na sequência do zodíaco e é o 3º signo do elemento terra. Geralmente, aí por volta do dia 21 de dezembro, o Sol entra no signo de Capricórnio e fica até aproximadamente o dia 21 de janeiro. Nesse momento em que o Sol entra no signo de Capricórnio, nós temos o solstício, o segundo solstício do ano. É um momento que marca o verão no hemisfério sul e o inverno no hemisfério norte. O solstício é esse momento em que a gente tem no hemisfério sul o maior dia do ano e no hemisfério norte a maior noite do ano. Então estamos aí no extremo, né? Então é muito interessante a gente observar isso no planeta, né? Como que isso está funcionando na natureza que está perto de você, observando o extremo ponto onde o Sol está nascendo, né? E se conectando com esse momento. E o Sol, quando entra no signo de Capricórnio, ele está vindo do signo de Sagitário. Então, como é que se dá essa passagem desse signo de fogo expansivo para o signo de Capricórnio, que já é mais contido, um signo de terra? No signo de Sagitário tem toda essa motivação e essa vontade de ir mais longe. E quando chega o signo de Capricórnio, ele traz a responsabilidade em cima de cada passo. Ele traz aquela consciência a respeito daquela ação que você está fazendo, ou aquela decisão que você está tomando, e em que ponto que aquilo vai te afetar e vai estar te levando nessa sua evolução. O signo de Capricórnio, ele dá direcionamento para essa energia de expansão. Então, enquanto em Sagitário a energia é de ir longe, Capricórnio traz o como chegar longe. Então traz o método, traz o planejamento, e aí muitas vezes o que o signo de Capricórnio traz é os pés no chão, os pés na realidade, porque Sagitário é um signo muito expansivo e que tem todo aquele otimismo, tem todo aquele idealismo, então acredita que pode chegar muito longe. Capricórnio é que vai buscar o como chegar muito longe, então ele começa, é o signo que começa a enxergar também os erros, as limitações, os defeitos e começa a ter uma visão de que nem tudo são flores e que a gente precisa lidar com questões que não estão boas, precisa consertar certas coisas, melhorar em certas coisas para poder chegar onde se quer chegar. Ele traz essa visão prática de conseguir saber qual o caminho a seguir que vai fazer você chegar naquilo mais rápido ou gastar menos energia para conseguir alcançar aquela meta que você enxergou. Quando a gente fala sobre os ciclos da vida, Capricórnio é por excelência um signo que marca esses ciclos. Por quê? Capricórnio é regido por Saturno. Todo mundo conhece essa expressão, né, dos ciclos de Saturno. Por quê? Porque marcam momentos de amadurecimento. Então, Capricórnio está relacionado a essa energia de amadurecimento, de envelhecimento, de responsabilização, ou seja, essa caminhada que leva realmente para a maturidade. E são esses momentos em que você recebe uma cobrança maior sobre aquilo que você faz, né? Sobre os seus atos, você responde por eles e acaba sendo exigido de você também um planejamento melhor para que você consiga ir evoluindo. E até a própria pessoa nessa inspiração de querer se responsabilizar por aquilo que está fazendo, porque a competência também é dela, né? Então eu sou competente e eu vou conseguir chegar nesse ponto que é onde eu quero. E o signo de Capricórnio marca então esses momentos em que nós tomamos também decisões que vão trazer um direcionamento muito importante no nosso futuro, no nosso destino. Quando a gente escolhe uma profissão, e Capricórnio é um signo relacionado às profissões, que é o seu papel no mundo,
né? Quando a gente escolhe uma profissão, a gente está dando um rumo para a nossa vida, é uma decisão extremamente importante, né? Então é uma decisão que exige uma reflexão, exige realmente uma maturidade, uma responsabilidade pela própria decisão, e é a partir dali também que você vai ter toda a sua autonomia e vai começar a sua vida profissional e começar a mostrar para o mundo tudo aquilo que você pode ser, tudo aquilo que você pode contribuir. Tudo isso está relacionado com essa energia do signo de Capricórnio. E é nesse comprometimento que você tem com esse caminhar. E na natureza, como a gente pode enxergar essa energia de Capricórnio? Bom, em primeiro lugar, nas próprias paisagens a gente pode ver, sempre que existem montanhas, árvores muito altas, todas essas estruturas verticais, né, da natureza que são muito altas, nos lembram a energia de Capricórnio, porque Capricórnio ele quer chegar no alto, ele é aquela nossa ambição de chegar longe, de chegar no alto. Então, todas essas estruturas da natureza que são verticais têm a energia de Capricórnio. E o próprio passar do tempo, né? Capricórnio tem essa relação também, né, com os ciclos e com o tempo, né, com a espera, com observar cada momento. Observando o comportamento dos animais, a gente também vê a energia de Capricórnio, por exemplo, no estado de hibernação. É aquele estado em que o animal fica só com aquela energia para os órgãos vitais, para ele continuar vivo, e todo o resto vai ficar esperando. Então, Capricórnio tem nos traz essa capacidade de contato com o essencial, com aquilo que é o fundamental. Então, a hibernação é um bom exemplo da energia de Capricórnio aplicada no comportamento dos animais. E também aqueles animais que costumam ter uma certa hierarquia vertical dentro ali da sua comunidade, né? Da sua vivência. Por exemplo, o gorila de costa branca, que é ele que está ali no comando dos outros, né? Que exige até que os outros o respeitem. Então, esse ponto desse respeito em função da hierarquia também traz essa energia de Capricórnio. Tudo que a gente observa na natureza que tem essa estrutura de poder muito bem definida, traz claramente a energia de Capricórnio. E ainda falando dos animais, também os animais construtores, né? Isso, o castor construindo aquela represa, né? Então todo aquele esforço que aquele animal faz para fazer essa construção, né? Para moldar aquilo, transformar aquela matéria, também traz essa energia. O próprio João de Barro também, que vai ali aos pouquinhos construindo aquela casa, usando a inteligência, usando a estratégia e fazendo tudo de uma forma que seja longeva, de uma forma que seja durável, né? Isso também é próprio da energia de Capricórnio. Em relação aos locais, aos ambientes naturais, a gente pode ver aqueles ambientes inóspitos, aquelas pedreiras, o deserto, todos esses lugares assim que são inóspitos mesmo, né? São difíceis de sobreviver, trazem essa energia de Capricórnio. E aqueles que são difíceis de você acessar, né? Que você tem que fazer um esforço muito grande para conseguir chegar lá, também trazem essa energia. E no comportamento humano, a energia de Capricórnio, ela costuma vir nesse ponto, por exemplo, da formalidade, né? De tudo que exige que se siga uma certa estrutura, um padrão já definido e que precisa ser respeitado. Então, a energia de Capricórnio é aquela que dá seriedade, né, para uma atividade, para um ambiente. Então, por isso Capricórnio está tão relacionado com a área profissional da nossa vida, porque ali a gente tem que ter essa atitude, né,
Tem que ter profissionalismo, tem que ter responsabilidade, tem hora para chegar, tem a demanda para entregar naquele dia. Então, tudo isso diz respeito ao signo de Capricórnio. E aí, todas as pessoas têm na sua vida alguma área em que precisam disso, né? Ninguém vive totalmente solto, porque isso dificulta a adequação com outras pessoas, com a sociedade. Capricórnio é um signo que hierarquiza as coisas para que elas se tornem funcionais. Então a gente também obedece a regras para que aquele ambiente funcione dentro de um coletivo. Capricórnio é esse signo que então traz a formalidade, traz o compromisso, faz com que a gente consiga ter metas para alcançar, metas diárias, semanais, mensais, enfim, metas pessoais também de aprimoramento. É aquele signo que não deixa a gente ficar estagnado, parado, sem evoluir. É um signo que exige muito o nosso aprimoramento e que a gente melhore, que a gente tenha uma eficiência maior, e essa eficiência ela está relacionada com o esforço, com a dedicação, com a responsabilidade, com todos esses fatores que tornam a nossa vida e a nossa energia mais funcional e mais efetiva. Inclusive a nossa postura, né, perante as coisas. Então esse ponto do profissionalismo também começa na própria postura que você se coloca diante daquilo que você está se colocando a fazer. E um ponto bem interessante também do de Capricórnio é a paciência. Porque muitas vezes quando se quer chegar longe, é necessário que você caminhe com os passos que precisam ser feitos. Então não adianta você querer pular. Você tem que ter a paciência de ir seguindo ali, de esperar se tiver que esperar e de ir caminhando de forma que o que você esteja deixando para trás já esteja seguro, né? Já esteja firme. E Capricórnio também está relacionado com o status, seja em nível familiar, né? Seja em nível profissional. A gente tem sempre uma posição que a gente ocupa ali, tem um papel que a gente ocupa nesses ambientes, nesses espaços, né, nesses grupos. Então esse papel, esse status, essa pessoa é a chefe, aquela pessoa é a assistente, o outro é o assessor. Esses papéis que recebem esses nomes, né, de cargos e de funções, eles são a pura expressão do signo de Capricórnio, definindo o espaço de cada um, o lugar de cada um e consequentemente, como aquilo funciona, né? A funcionalidade daquele coletivo. E o Capricórnio, ele traz também essa conexão com a persistência, porque você sabe o lugar que você quer chegar e aí você tem essa persistência de conseguir evoluir até chegar naquele ponto. Então, esse lado de você vencer os seus limites, né? O Capricórnio reconhece o limite, mas ele sabe trabalhar para ir além daquele limite, para romper com aquilo. Evolução é uma palavra de Capricórnio, evolução, desenvolvimento. Então, se a gente pensa em termos coletivos, a humanidade avança graças à energia de Capricórnio, que insiste, continua e vai batendo recordes, vai desvendando aquilo que ninguém desvendou, vai conseguindo fazer coisas extraordinárias a partir de um acúmulo ali de conhecimento, né? A geração seguinte já vem com tudo aquilo e acrescenta mais um pouco, a próxima geração acrescenta, aprofunda, se especializa ainda mais e com isso a humanidade vai quebrando esses limites e vai evoluindo. Ele não foge do esforço, ele não foge do trabalho, né? Ele trabalha mais, sabe? Né? Não chegou, não, então vamos trabalhar mais. É o signo responsável por fazer o sonho se tornar realidade. E o signo de Capricórnio está relacionado, então, também a essa questão do amadurecimento, da maturidade, né? Então, está relacionado com você saber lidar com as suas limitações. Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo uma limitação física, né? A gente vai tendo menos capacidade de usar o nosso corpo da forma como a gente quer. Mas ao mesmo tempo em que o corpo, ao envelhecer, vai trazendo essa limitação física, a gente vai também, pela experiência,
adquirindo uma maturidade emocional que antigamente a gente não tinha. Então isso nos torna também mais constantes. E em nível intelectual, a energia de Capricórnio é aquela que busca a nossa excelência em termos intelectuais. Então você imagina aquela pessoa que de início ele é um principiante, depois ele se torna uma pessoa experiente e depois se torna uma pessoa sábia. Então a energia de Capricórnio é essa que vai trazendo essa evolução ao longo do tempo. E alguns cuidados que a gente tem que ter no comportamento, né, com a energia de Capricórnio por exemplo, em relação à avareza, porque o Capricórnio ele tem essa conexão com o que é essencial e também com o custo que tem em cada coisa, em cada passo, até em cada gasto de energia. E aí, às vezes, fica muito voltado para isso, e aí as outras coisas se perdem, né? Então, tem que tomar um cuidado aí com relação a essa característica. Outro cuidado também que a gente precisa ter com a energia de Capricórnio é a da seriedade e da exigência. Capricórnio traz uma exigência muito grande porque quer sempre fazer o melhor e quer sempre chegar mais longe, fazer da forma mais eficiente. Então essa exigência, que às vezes é sobre si mesma, às vezes recai sobre os outros, né? Essa cobrança, essa exigência excessiva, muitas vezes traz uma energia que poderia ser aquela energia de expansão, de alegria e ela é necessária para se chegar longe, e essa energia, na verdade, ela fica sabotada pelo excesso de cobrança e de exigência e de seriedade. Então, esse excesso de cobrança vem muitas vezes com a energia de Capricórnio. Claro, a intenção é sempre boa, a intenção é tirar o melhor, né? Mas como nós somos humanos, somos pessoas que flutuam emocionalmente, a gente tem que tomar esse cuidado para que esse excesso de exigência e de cobrança não mate exatamente a energia da ambição e da vontade de crescer. E isso, às vezes, a gente reconhece essa energia como pessimismo, né? Ou como a pessoa que fica mais ranzinza, né? Não quer nada que é diferente, não quer porque perde energia, enfim. Então, é tomar um cuidado aí nesses pontos. E tem também o ponto que é um ponto conhecido de Capricórnio, que muitas pessoas falam da frieza, que é porque corta todos os excessos. Se torna tão objetivo que se torna frio. Objetivo que as outras coisas perdem a importância, ele acaba não dando valor para isso, porque afinal de contas você vai estar perdendo a energia com aquele telefonema, né, com aquele bate-papo. Perde a importância a gentileza, pode perder a importância o embrulho do presente, porque o que importa é o presente, né? Então, várias coisinhas que muitas vezes são necessárias para que as coisas fluam de uma forma mais tranquila nas relações humanas, às vezes elas são ali encaradas por essa energia de Capricórnio como excessos, e na verdade não são. E como a gente pode aproveitar essa energia de Capricórnio, né? Quais são esses estímulos que o Sol no signo de Capricórnio traz pra gente? Bom, enquanto o Sol está passando aí pelo signo de Capricórnio, como o Sol traz a consciência, o poder da consciência, ele nos traz a consciência dos nossos limites. É uma época muito interessante para a gente trazer à luz esses limites, essas limitações com as quais a gente precisa lidar. São limites que muitas vezes a gente precisa enxergá-los para conseguir ultrapassá-los, para conseguir enlarguecer, né, esse nosso campo de atuação, e muitas vezes são limites que a gente precisa conhecer para poder se adequar a eles, porque são intransponíveis, são às vezes de nível coletivo. Então existem esses limites que, se a gente não se enquadrar, a gente não consegue caminhar, a gente vai ficar eternamente lutando contra eles. Então essa consciência do que são as limitações e esse discernimento de quais podem ser transpostas e quais precisam trazer adequação é uma excelente forma de você aproveitar a passagem do Sol pelo signo de Capricórnio. Uma outra coisa interessante para se fazer
é cortar os excessos. Então, às vezes, fazer uma limpa no guarda-roupa, né, na casa, no seu trabalho, alguma coisa que você está fazendo e que você precisa gastar menos energia com ela, precisa que ela demande menos de você. Então, é sentar, olhar e cortar aquilo que tiver em excesso, simplificar o que puder ser simplificado, para que ela seja mais concisa e você aí ganhe eficiência na sua tarefa. Não é à toa que o signo de Capricórnio é aquele que está aí trazendo a sua luz no final do ano, que é quando a gente faz um balanço em relação ao ano que passou e a gente traz também os nossos desejos, a nossa vontade de realização para o ano seguinte. Então é um momento muito propício para a gente traçar um planejamento em relação ao ano seguinte, não só ficar nos desejos sagitarianos, mas trazer um planejamento capricorniano mínimo de metas e de coisas que a gente precisa fazer como base para conseguir alcançar o que a gente quer, né? Para poder no ano seguinte ser mais assertivo, para a gente conseguir ser mais eficiente. Então a gente pode aproveitar esse período aí, que é o final do ano e o início do outro, para fazer esse planejamento e a gente conseguir ter mais sucesso nas nossas ações e decisões. Enquanto em Sagitário a gente abriu esse leque, né, do que deseja fazer, agora em Capricórnio é hora de escolher aquela meta que é a principal, que é a mais importante para você e conseguir destrinchar ela em cada passo que você precisa dar para conseguir chegar lá e alcançar aquela que é a principal. Uma outra ideia muito interessante para a gente aproveitar o estímulo do Sol em Capricórnio é a gente conseguir definir cursos de aprimoramento, né? Cursos e oficinas, enfim, vivências de aprimoramento profissional. A gente conseguir enxergar dentro da nossa vida profissional o que a gente pode aprimorar, o que a gente pode melhorar, em que a gente pode se especializar. Então fazer essa escolha de uma forma assim, com bastante discernimento em relação ao futuro, é algo que está muito favorecido pelo Sol em Capricórnio. E algo bem interessante para a gente fazer também nesse período é saber ouvir e aprender com os mais velhos, com as histórias dos mais velhos, com as experiências daquelas pessoas, né, que já estão caminhando há mais tempo, porque elas trazem a sua sabedoria e a gente tem essa oportunidade de prestar atenção nisso e aprender. E nesse ponto também da gente saber priorizar as coisas, tendo em vista aquela perspectiva, né? Sabendo qual é o desdobramento daquilo que você está fazendo. Toda essa consciência de causa e consequência, né? E que nos traz essa visão de onde eu estou, o que me trouxe até aqui, para onde eu quero ir, o que eu preciso fazer então no presente para chegar nesse futuro que eu tô planejando, nessa perspectiva que eu estou buscando, né? Então esse fluxo de causa e consequência, enxergar isso, ter consciência disso é uma boa forma de aproveitar também essa energia do Sol em Capricórnio. E como a gente pode fazer para se conectar com essa energia de Capricórnio? Bom, a sintonia com essa energia a gente consegue de várias formas. No nosso corpo, a gente pode pensar na nossa estrutura óssea, por exemplo, na nossa coluna. Nos nossos dentes, no nosso cabelo. Nas unhas, nos dentes, então é também um período muito bom para a gente cuidar dessa parte do nosso corpo. E uma boa prática que você pode ter para se conectar com essa energia nesse momento também é exercer o dizer não para algumas coisas que você precisa, né, negar, que você precisa colocar esse limite.
E uma boa forma de fazer isso é também a gente fazer uma lista daquilo que a gente não quer mais. Isso é muito capricorniano. Então faça essa conexão de aprender a dizer não, aprender a ter esse discernimento do que você não precisa e não quer mais para sua vida. Faz uma lista e você vai estar aí se conectando e fortalecendo essa energia na sua vida. E uma prática que traz essa conexão também com a energia de Capricórnio é aquela yoga que é feita de uma forma mais lenta, mas que traz para o corpo aquele esforço, né? Demanda aquela força e aquela postura, né? De você estar ali presente naquele momento e trazendo toda essa força e essa conexão com o seu corpo. E você já correu uma maratona? Se quiser começar a treinar, tá na hora. E como sugestão de conexão com essa energia de Capricórnio, na imantação que a gente faz na lua nova, eu vou sugerir para vocês que vocês peguem ou um objeto que tenha esse seu símbolo profissional, né? Então, um anel de formatura, por exemplo, é um símbolo ótimo para Capricórnio, ou um cristal. E aí poderia ser o cristal de quartzo transparente, que traz esse ponto do discernimento, né? Porque ele traz essa conexão com o espectro da luz e traz essa concentração também. Ou com a pedra chamada ônix, que tem esse ponto da discrição, da seriedade, né? Ele traz um foco maior para as coisas.